O acontecimento na cruz foi profético. Não foi entendido como referência ao Messias. O que é que aconteceu quando Jesus foi cravado na cruz? Foi o cumprimento das profecias, mas tantos não entenderam. Alguns entenderam, mas tantos não entenderam. Tanto é que gritaram, crucifica-o. Naquele dia, quando Jesus foi erguido, as pessoas viam alguém crucificado. É um acontecimento. Para o povo judeu, no deserto, a experiência com as serpentes e a serpente na haste foi importante. Foi notório. Eles falaram tanto disso. O que é que aconteceu com aquela serpente de metal lá no deserto? Os judeus guardaram aquilo. Puseram lá no monte e iam queimar incenso àquele metal. E foi o rei Ezequias que destruiu aquela serpente. O metal. De um acontecimento, as pessoas fizeram uma religião a venerar aquela serpente de metal. Eu pensei, é tão típico do ser humano. Quando há qualquer coisa que acontece, fazem logo ali um santuáriozinho, fazem ali e começam a venerar aquele lugar quando Deus já não está ali. A questão da serpente no deserto aconteceu por causa do pecado, porque eles começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés, e as serpentes entraram. E eles logo pensaram, isto é de Deus, portanto não se vai deitar fora. E eles começaram então com idolatria. E foi preciso o rei Ezequias destruir aquela serpente. Que as pessoas lhe queimavam incenso lá no monte, até lhe chamavam Neusta. Isso mostra a condição do ser humano. Que é idólatra, tem a doença do pecado em si. E como é que pode ser liberto? É Jesus. Ouvir a mensagem de Jesus. Ver o que ele diz. Mas voltando à crucificação de Jesus. Foi o acontecimento que virou a história da humanidade. Mas naquele dia, o que é que eles pensaram de Jesus ao vê-lo crucificado? Vamos ler Marcos 15, 27 a 28. Marcos 15, 27 a 28. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, e com os malfeitores foi contado. Com os malfeitores foi contado. Se estivéssemos lá naquele dia, se não soubéssemos bem o que estava a passar, o que é que nós diríamos daquelas 3 pessoas crucificadas? Diríamos, são malfeitores. Jesus está lá entre eles, o que é que nós diríamos? Malfeitor. Mas a Bíblia diz que ele foi contado com os malfeitores e assim cumpriu-se a profecia. Já o profeta tinha dito que isso iria acontecer. Estão a ver Deus a revelar o seu conselho, os seus caminhos. As pessoas viram o acontecimento, mas não mediram o acontecimento perante a palavra de Deus ou à luz da palavra de Deus. Jesus foi ouvido, mas não foi entendido e também não foi recebido. Tomando em conta as profecias messiânicas, a promessa do povo hebreu ser o povo escolhido para ser um povo tipo profético, a Bíblia diz que Israel, o destino deles era ser um reino sacerdotal, e tomando em conta o que Deus diz em Zacarias 3:8, que refere o Messias como o servo, o renovo, o servo de Deus, o renovo, nós temos que considerar aqui algumas coisas. Antes do cativeiro na Babilónia, já existia esta imagem de que o Messias seria um servo, também seria um rebelde, como diz Zacarias 3:8, nós já vamos ler daqui a pouco. Zacarias 3:8. O povo pensava em termos escatológicos. Agora eu estou a usar aqui uma palavra assim um bocado comprida, mas significa o seguinte. A palavra escatologia significa o estudo ou a doutrina dos acontecimentos dos últimos tempos. Nós somos um povo escatológico no sentido em que nós acreditamos que estamos a viver já nos últimos tempos, antes da vinda de Jesus. Portanto, significa que, neste sentido bíblico, somos um povo que estamos a viver os ensinos dos últimos dias. Os hebreus tinham uma crença escatológica. O que é que isso significa? Eles acreditavam, e ainda acreditam, que eles são o povo que Deus escolheu para, através deles, vir o Messias e reinar em todo o mundo. Porque a Bíblia fala sobre isso, Zacarias fala sobre isso. E outros profetas disseram que o Messias iria reinar em todo o mundo. Com o povo
escolhido por Deus. Qual é o papel da nação hebraica? A nação hebraica, pelos ensinos bíblicos, e os judeus acreditam nisto, e a Bíblia fala sobre isso, é o povo escolhido através do qual Deus seria conhecido pelas nações à volta. Mas isso nem sempre aconteceu. Se nós formos ler o livro do profeta Ezequiel, Deus diz: vocês profanaram o meu nome perante as nações. Ou seja, as nações deixaram de crer em mim por causa do vosso comportamento, da vossa vida. E houve ali uma restauração, portanto, no cativeiro, eles nunca mais foram idólatras, mas eles continuaram a acreditar que o Messias, quando vier, virá para eles, mas através dos judeus é para todo o mundo, reinar em todo o mundo. Nós acreditamos que Jesus é para todos, porque está isso também na Bíblia. Pregar o Evangelho em todo o mundo, até aos confins da terra. Jerusalém, Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Portanto, além das fronteiras de Israel. Mas o judeu considera que vai ser através deles, e portanto eles seriam o testemunho. Que as pessoas poderiam ver esse testemunho e então conhecer Deus. Eles tinham, perante ele, estas imagens do Messias. As 3 imagens do Messias mais populares entre eles eram o rei, o sacerdote e o profeta. Há outra imagem do pastor, a imagem do servo, do rebento, que Isaías fala sobre isso, Jeremias, Zacarias, que nós temos estado a analisar. E essas imagens existem. Zacarias existe, portanto, o rei, o sacerdote, e diz que essas 2 funções estarão num só, que é o Messias, e haverá paz e justiça. E isso é o que o povo judeu estava a ver. O que não estavam a compreender é que de forma é que a função de servo seria cumprida. Porque os judeus ortodoxos, portanto, os que seguem a lei de Moisés, acreditam que o Messias vai ser um servo. Mas em que sentido é que vai ser esse servo? E porque é que, por causa dessa sua crença, eles não quiseram acreditar em Jesus? Cumpriu-se as Escrituras em Jesus, tudo o que estava escrito acerca dele, relacionado com a sua morte, cumpriu-se. Porque é que eles não entenderam isso? Porque o que eles pensavam seduziu-os e não reconheceram Jesus. Esse mesmo problema acontece nos nossos dias. Falamos com pessoas acerca de Jesus e dizem que são crentes, que acreditam, mas sabem que não estão salvos, não têm certeza da salvação, nem sequer sabem o caminho para a salvação. Têm religião, ouviram, mas não entenderam. Ouviram, mas não receberam. Foram ensinados a viver de uma certa forma e é mais uma questão de cultura religiosa misturada com a cultura local, mas não há um entender do papel de Jesus o servo. E é aqui que é importante nós compreendermos as profecias, o que é que elas representam, o que é que elas revelam a nós acerca de Deus, porque está escrito, Deus revela o seu conselho aos profetas, os seus servos, os profetas. E falando o Senhor Jeová, haverá profecia. E esse aspecto nós temos que estudar e analisar. As 3 funções com que estavam mais habituados, rei, sacerdote e profeta, qualquer uma delas foi instituída por Deus. O rei Davi foi instituído no seu lugar como rei pelo Senhor, por Deus. E a promessa foi que de Davi viria o Messias. E todos os descendentes de Davi, aliás, todos os reis que Israel teve, eram descendentes de Davi. Mais tarde, quando Israel se separou de Judá, os reis que Judá teve eram todos descendentes de Davi. Foram para a Babilónia e deixaram de ter rei, mas tiveram governador. E podemos ver a genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1. Lucas também tem essa genealogia. E nós vimos que a descendência de Davi até José, pois Jesus, porque Jesus era chamado o filho de Davi. O sacerdote foi instituído por Deus. O sacerdócio não foi criado pelos homens, foi instituído por Deus. Quando eles iam ao templo e o sacerdote fazia os seus rituais diante de Deus, estava a ministrar diante de Deus a favor do povo, ou servia ao povo a representar Deus. O rei representava a nação diante de Deus, mas também servia numa capacidade jurídica, numa capacidade de regência, de guiar o povo. Portanto, servia ao povo. Pois o profeta, que era o que falava as palavras de Deus. E quando o povo estava perante o rei, ou perante o sumo sacerdote, ou perante o profeta, é como estar diante de um representante de Deus.
É por isso que nós lemos nas Escrituras que havia tanto respeito pelo rei, pelo sacerdote e pelo profeta, porque eram como que a imagem do Messias. Eram representantes de Deus, tinham um ministério dado por Deus a favor do povo. Eles podiam falar sobre o Messias como pastor e servo e rebelde, porque isso estava nas profecias, mas não estavam a entender. Quando Jesus veio e começou a ministrar, eles aceitaram Jesus como profeta, ouviam Jesus, mas nem sempre o entendiam. Alguns entenderam, e nós vemos isso na Bíblia. Mas como nação, houve essa falha. Porque o servo que eles queriam não era o servo que viram em Jesus. Quando quiseram fazer de Jesus rei em João capítulo 6, depois de ele ter multiplicado o pão, os peixes, quiseram fazer dele rei, disseram: este é o profeta que havia de vir, que Moisés profetizou. E o que é que Jesus fez? Desviou-se dali. Não fazia sentido para eles ter um Messias que fosse condenado à cruz. Para o povo hebreu, o Messias nunca iria morrer. Vamos ler então João 12, versículos 31 a 34. João 12, 31 a 34. Agora é o juiz deste mundo, e agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Está aqui a linguagem de levantado, como a serpente foi levantada no deserto. João 3, aqui, quando eu for levantado, todos atrairei a mim. Estão a ver a imagem lá no deserto, a pessoa era picada pela serpente, olhava para a serpente, há um sentido, é atraída à solução, à serpente, para ser curado. E o Senhor diz: quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Versículo 33. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Agora repare bem no versículo 34. Respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Qual era a crença do povo hebreu quanto ao Messias? O versículo 34 diz que ele permanece para sempre. Na ideia dos judeus, o Messias não morre. Pode ser servo, como servo para ajudar os fracos, os abatidos. O servo que sai do seu caminho está ali para ajudar, para assistir. Isso aceitaram. Porque está escrito na Bíblia, Isaías 53, fala sobre o servo de Deus, e há outras passagens que falam sobre o servo de Deus. Essa imagem de estar a ajudar, eles aceitam. E até de levar os pecados, como diz o capítulo 53 de Isaías. Aceitam. Mas da forma que foi vista em Jesus, não aceitaram. Há o profético perante eles a ser cumprido, o conselho de Deus, o leão bramiu, as pessoas temeram, viram o acontecimento. Quando Jesus morreu, diz a Bíblia que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Rasgou-se. O céu escureceu. E as pessoas deixaram aquele lugar da crucificação batendo nos peitos. Aconteceu alguma coisa. Jeová, o Senhor, falou. As profecias a serem cumpridas. O que é que isto diz a nós? Vamos ver então Zacarias 3.8. Zacarias 3.8. O Messias é referido como servo de Deus, o rebento, enviado por Deus. Ouve, pois, Josué, um sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Estes dois títulos, servo e renovo, descrevem funções messiânicas. O que é que o Messias seria? Ele seria um servo, e o rebento é uma referência ao rebento de Davi. É um cumprimento das profecias em Jeremias, noutros profetas, que viria o rebento de Deus. O rebento fala-nos de algo novo. Deus iria fazer algo novo, mas com cumprimento a promessa que deu ao rei Davi, que dele viria, então, o Messias. Jesus seria o servo porque estaria ao lado do povo para o ajudar em suas fraquezas. Então, Jesus seria o instrumento para o estabelecimento da graça salvadora. Vamos ver o versículo seguinte, versículo 9. Zacarias 3:9. Eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos, e eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. A iniquidade ser removida. Quando é que isso aconteceu? Foi quando Jesus foi crucificado. A profecia foi dada e o acontecimento cumpriu-se.
Deus falou ou profecia? E as profecias foram registadas, elas cumpriram-se. O povo não viu o que estava escrito. O que é que eles estavam a ver? Eles estavam a ver o que eles tinham idealizado ser o Messias. O que é que acontece com as pessoas? Eles idealizam Deus. Vamos ver João 1, 10 a 11. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 10 a 11. O texto refere-se a Jesus. Jesus estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jesus veio para o que era seu, os seus não o receberam. As profecias estavam registadas, eles liam-nas, meditavam nelas, eram comentadas, e o povo, com as profecias, teve o Messias perante eles, não o conheceram e não o receberam. Portanto, o povo profético não viu o que Deus estava a dar. Não deixaram de ser povo profético, porque ainda está muita coisa por acontecer, onde Israel vai ocupar o centro da atenção. A Bíblia fala sobre isso. Mas o que nós vimos aqui é a revelação que Deus nos dá, e esta revelação enriquece-nos com conhecimento e com formação. Dá-nos formação à nossa fé, à nossa doutrina, à nossa crença. Estão a ver como Deus está envolvido com cada um de nós? Deus está a dirigir, Deus está presente, e está a mostrar estas coisas na Bíblia, e a mostrar como Ele está presente. Jesus é a obra final, o cumprimento das profecias para a salvação do ser humano. Jesus veio para servir a humanidade em necessidade, mas acima disto Ele foi servo de Deus. É importante nós compreendermos, Jesus veio para servir, mas Ele era acima de tudo o servo de Deus. Porque está escrito em Zacarias 3, Isaías 53, que o Messias, o servo de Deus, é o servo de Deus. Portanto, Ele veio como servo de Deus para fazer um certo trabalho para Deus Pai. Esta obra foi a sua morte expiatória na cruz e pela qual nós somos remidos. Como servo de Deus, Jesus veio ao mundo fazer uma obra para quem? Para o Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu o seu Filho. Vamos dizer, Deus amou-nos de tal forma que Ele enviou o seu servo para nos ajudar. Como é que isso aconteceu? Foi Ele levar sobre si o castigo que pertencia a nós, pelo nosso pecado. Quem está a sofrer a picada do pecado pode olhar para Jesus. O que Jesus cumpriu na cruz de Calvário foi um cumprimento da profecia. Nós não necessitamos mais obras ou sacrifícios. A única coisa que é necessária é olhar para Jesus como os hebreus no deserto olharam para a serpente de metal. Jesus veio a este mundo não por causa das obras que nós fizéssemos. Deus enviou Jesus ao mundo não porque nós estivéssemos a merecer por causa dos nossos bons atos. Não. Ele veio porque nós estávamos em necessidade, porque nós estávamos no deserto espiritual, mordidos pela serpente chamada pecado e estávamos condenados à morte. Porque era o que aconteceu no deserto em Números 21. A serpente picava e as pessoas morriam. Mas se olhassem para a haste, onde estava a serpente metal, eles viviam. As pessoas estão no deserto espiritual, mordidos pelo pecado. Qual é a solução deles? Olhar para Jesus. E olhando para Jesus, são salvos, são curados da doença do pecado. E o veneno do pecado deixa de estar mais no corpo. O Senhor faz esta obra. As profecias de Deus cumpriram-se. O que é que faz falta às pessoas hoje? Os que ainda não olharam para Jesus? Só os faz falta olhar para Jesus. Contemplar aquela cruz. Não é crucificar Jesus de novo. Ele já foi crucificado, morreu e ressuscitou. Mas aquela mensagem permanece até os nossos dias. É o Evangelho de Jesus. O que é que as pessoas precisam? De olhar para Jesus. Se alguém diz, eu estou sempre a pecar, nós dizemos, olha para Jesus, porque é aí que a doença do pecado é curada. É aí que veio a cura a cada um de nós. E encontramos restauração de saúde espiritual. Olhamos para Jesus. Esta é a profecia já cumprida. Está cumprida em Jesus. Foi profetizado pelos profetas. O leão bramiu e houve temor. O Senhor Jeová falou
e houve profecia. Deus falou à humanidade. A crucificação de Jesus renovou a humanidade e deu uma viravolta na história da humanidade. Ainda hoje se fala na crucificação de Jesus. Jesus é a cura para a doença do pecado. Em João, capítulo 12, versículo 36, lemos o seguinte texto: Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus. As profecias eram como uma luz que iluminava o caminho, e estas profecias, sendo cumpridas, eram como uma luz que raiava diretamente para a alma e espírito do ser humano. O que responder a Deus que faz brilhar a sua luz profética em nossa direção? A resposta a ser dada depende de cada um de nós. O que responder? Poderá alguém perguntar. Responde se tem crido na mensagem do Evangelho que tem chegado a nós. De acordo com esta mensagem do Evangelho, e como lemos em João 3,16, a pessoa que crê terá a vida eterna. Se ainda não veio a Jesus receber a sua salvação eterna, será oportuno fazê-lo hoje. Se crê que Jesus é o Filho de Deus, que foi enviado como servo de Deus para dar a sua vida pelo ser humano, receba-o então como seu Salvador. Diga a Deus Pai que recebe Jesus como enviado ao mundo para salvar o ser humano. Se já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, assim digo o seguinte: observe o que está escrito e continue vivendo para Jesus. Peça a Deus para lhe revelar mais acerca de Jesus. Se quiser saber mais sobre o caminho da salvação em Jesus, entre em contato comigo usando o meu endereço de e-mail que tem estado no rodapé deste vídeo. Entretanto, procure ouvir as reflexões contidas nos vídeos anteriores. Como esta é uma série, cada vídeo é como um segmento do anterior. Eu creio que, ouvindo novamente estas reflexões, que terá maior aproveitamento delas. Como tenho dito tanta vez, todos os dias leia um pouco da Bíblia. Todos os dias venha, em nome de Jesus, diante de Deus Pai em oração. Procure frequentar habitualmente uma igreja que ensina o Evangelho de Jesus. E, também, fale com outras pessoas acerca da razão de Jesus ter vindo ao mundo. Que as amplas bênçãos de Deus continuem fluindo na sua vida. Se desejar ser notificado pelo YouTube sobre as próximas reflexões, poderá clicar no botão por baixo do vídeo onde diz Subscribe ou Subscreve. Partilhe esta reflexão com outras pessoas.